Olá, alunos do quarto ano, sexta-feira, que legal, se aproximando mais um final de semana para a gente curtir mais a família, apesar que ultimamente a gente curte a família bastante, né? A gente teve um ano de 2020 totalmente para a gente ficar bem mais próximo dos nossos pais, dos nossos irmãos, enfim. Mas tudo está sobre a vontade de Deus. E a gente deve agradecer a Deus por tudo, independente de qualquer coisa. A gente deve sempre agradecer a Deus. Que Deus abençoe a cada um, tá certo? Tia Camila está se recuperando. Próxima semana, tia Camila está de volta. Segunda-feira é feriado, aniversário da cidade, emancipação política de Tamandaré. Tamandaré está fazendo 25 anos de emancipação política, tá certo? Então, o que nós iremos estudar hoje na aula de História? Na página 127, vamos dar continuidade, tá? Ao que tia Camila vem conversando com vocês, que ela falou sobre as invasões francesas e holandesas, não foi isso? Então, hoje nós iremos conversar sobre entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras. Pegue o livro de vocês, abram na página 127 e vamos juntos fazer a leitura. O que foi que eu observei na aula de matemática? Muitos alunos não escutam o vídeo, não abrem o livro, porque tinha pergunta tão simples, como por exemplo, o que é polígono? Lá estava escrito lá na página, né, para responder. E teve muitos alunos que não responderam e disse que não tinha entendido nada. Então, se faz necessário ouvir com atenção, repetir o vídeo, tá? Porque entre a fala de tia Fal, vem dicas para responder, certo? Tia Fal não é tão caprichosa nas aulas como a professora Camila, porque tia Fal tem N coisas para resolver. Mas eu amo de paixão e tenho o maior prazer de estar com vocês hoje. Eu aqui, vocês daí, tá bom? Vamos lá? Entradas e bandeiras. Pegaram o livro? Ótimo. Vamos fazer a leitura junto comigo? As entradas foram expedições organizadas pelo governo de Portugal com o objetivo de penetrar e conhecer o interior do Brasil, se ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Já estudaram isso, não foi? Escravizar indígenas e procurar riquezas minerais. Então, o objetivo dessas expedições que o governo de Portugal estava organizando, né, ele era justamente para conhecer o Brasil, tá? Para escravizar a questão indígena e procurar riquezas minerais. As entradas. E as bandeiras foram expedições organizadas por particulares. Os fazendeiros, comerciantes e aventureiros pagavam todas as despesas da viagem e das expedições, certo? As entradas e as bandeiras. As entradas foram expedições organizadas pelos portugueses, né? Pelo governo de Portugal, e queriam penetrar, entrar no Brasil. E as bandeiras foram expedições organizadas particulares, né? Como os fazendeiros, comerciantes, aventureiros, certo? E tinham como eles queriam pagar as despesas das viagens e das expedições. Há três tipos de bandeiras. Quais são os três tipos de bandeiras? A gente está conhecendo a nossa história, isso a gente nem sonhava em nascer. Caça aos indígenas, mineração, sertanismo de contrato. A caça aos indígenas, né? Bandeiras de caça aos indígenas ou apresamento, né? Cujo objetivo principal era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os donos de engenhos de açúcar. Manuel Dias,
Fernão Dias Paz e Antônio Raposo Tavares foram os principais bandeirantes que caçavam indígenas, certo? A mineração, a bandeira de mineração, qual era o objetivo? Era procurar as riquezas minerais e pedras preciosas. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira, Cabral Leme, Borba Gato e Antônio Rodrigues foram os principais bandeirantes dessa mineração, tá? E o objetivo era procurar riquezas, né, minerais e pedras no Brasil. Sertanismo de contrato, essas bandeiras, né, de sertanismo de contrato. O objetivo principal era combater os indígenas que atacavam as fazendas e recuperar, né, atacavam as fazendas e recuperar os negros que fugiam de seus donos para viverem em quilombos. Matias Cardoso de Almeida e Domingos Jorge Velho foram os principais bandeirantes do sertanismo de contrato, tá certo? E na página 128 tem um pequeno texto que diz assim: o ouro transforma a paisagem. Pessoas de todos os tipos, de todas as idades, deslocaram-se para as áreas de mineração. O ouro parecia uma imã que atraía gente de todos os lugares, até mesmo da Europa. Em poucos anos, várias cidades nasceram nas áreas de mineração, com todas as características dos centros urbanos. Bom comércio, funcionários públicos, cobradores de impostos, artesãos e militares. Todos dependiam dos alimentos que vinham de longe, porque as terras da área da mineração não eram férteis e ninguém queria perder tempo criando animais. Um boi custava seu peso em ouro, e os que comercializavam alimentos ficavam tão ricos quanto os que achavam esse precioso metal. Também vieram para a região os pintores e escultores, os ferreiros, os atores, os que faziam jornais. Lojas e mercados surgiram por toda a parte e nasceram muitas cidades. Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana, elas possuíam ruas largas e calçadas com pedras, prédios e altos bem ornados, igrejas com altares folheados de ouro. Era assim, tá? Esse período, né, da história do nosso Brasil, na história das entradas e bandeiras. Isso aconteceu depois das invasões holandesas, né, no nosso Brasil, tá certo? Então, vamos resumir aqui para que vocês prestem atenção no que eu estou explicando para responder as atividades, tá certo? A penetração, né? A penetração rumo ao interior do país foi feito por meios de entradas, né? Que, como vocês viram, e que tinha como bandeiras a mineração, caça aos indígenas e sertanismo de contrato. E vocês viram também que os limites de território colonial português iam do litoral até o meridiano do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então, vocês viram que as expedições organizadas pelo governo português eram as entradas e a dos bandeirantes eram particulares, eram expedições organizadas por particulares. Então, vocês viram também que aprisionar indígenas e procurar minerais e riquezas eram os objetivos dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles queriam, né, aprisionar indígenas e procurar minerais e riquezas. E também, na época do ouro, né, quais eram as características das cidades que nasceram nas áreas de mineração? Justamente o bom comércio, os funcionários públicos, cobradores de impostos, artesão e militares, tá certo? E então, vocês viram que o Brasil, ele na época, né, na época do desenvolvimento da mineração,
o Brasil foi o país que se tornou o maior produtor de ouro, certo? E vocês viram também que a bandeira de apresamento, né, tinha como finalidade aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para trabalhar nos engenhos. Já a bandeira de mineração buscava minerais valiosos como ouro, prata e pedras preciosas. Já as bandeiras de sertanismo de contrato, eles combatiam os indígenas que atacavam as fazendas e traziam de volta os escravos negros que fugiam de seus donos para viverem com quilombos. Tá ok? Que é que eu posso orientar mais aqui, como um resumo, né? Bandeiras de mineração tinham como objetivo, como vocês viram, procurar pedras preciosas, né? Um dos objetivos das bandeiras do sertanismo de contrato era combater os indígenas que atacavam as fazendas. Domingos Jorge Velho, né, foi um dos principais bandeirantes do sertanismo do contrato. Os negros que fugiam de seus donos se refugiavam em quilombos. Os bandeirantes descobriram as minas de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais. Com a descoberta do ouro, desenvolveu-se uma nova atividade econômica, a mineração, tá certo? Além dos escravos, né, outros trabalhadores se dirigiam para a região de mineração. Né, pessoas de todas as idades, de todos os tipos, funcionários públicos, cobradores de impostos, artesãos, militares, pintores, escultores, ferreiros e outros se deslocavam, tá? Se dirigiam para a região de mineração, tá certo? Agora, pegue um livro de vocês, aliás, vocês já estão com o livro e vocês irão responder as atividades da página 129, 130, 131 e 132. Só é escutar atentamente a fala de Tia Fal, o vídeo que consegue responder, tá bom? Além da atividade de história, hoje vocês têm aula de arte e também tem um trabalho de história em relação à nossa cidade, que eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá? Beijo, bom final de semana para vocês.